Você já ouviu falar sobre a reserva de emergência? Eu acredito que sim. Pelo menos as pessoas que mantêm um dinheiro na mão de entrada e saída. Eu digo entrada quando você trabalha e recebe um salário. Quando você pratica algum tipo de trabalho que você receba esse valor. E a saída seria pagamento das suas contas básicas, como água, luz, alimentação, enfim. Então, a pessoa que tem o dinheiro que entra na sua vida, o dinheiro que sai da sua vida, ela tem uma constante evolução de dinheiro. E o que acontece? Se você trabalha, mensalmente você recebe um salário e mensalmente você consegue quitar suas dívidas. Mas e se você parar de trabalhar? Como que você faz para se manter, por exemplo, no próximo mês, no mês seguinte, até você arrumar um próximo emprego? A reserva de emergência, ela consiste em você ter o tanto que você precisa para sobreviver naquele mês, multiplicado para pelo menos 6 meses. É o mínimo aí, né? Pelo menos. Que seria um exemplo. Fiquei desempregada e aí eu vou começar a procurar um trabalho novo. E muitas vezes não é tão imediato. Às vezes você leva 1 mês, 2 meses, 3. E como que você vai fazer com as suas contas? As suas contas básicas, que água, luz, né, internet, são contas que elas vêm todos os meses. E precisamos dela, que nem, por exemplo, aqui tá claro, porque eu tenho uma energia que tá clareando essa sala. Eu tenho essa internet que tá passando esse vídeo para vocês. E então, eu preciso de consumir tudo isso e preciso pagar por isso. A reserva de emergência, ela consiste em me ajudar caso o meu dinheiro falte do meu trabalho. Aí que entra essa reserva de emergência, que seria você poupar esse valor para que você tivesse quando fosse necessário. Porém, nós sabemos que palavra tem poder. Então, vamos trocar esse nome de reserva de emergência, porque quando a gente enfatiza que é uma reserva de emergência, você tá puxando aquilo para sua vida. E a emergência, ela vai acontecer e vai fazer você gastar esse dinheiro. Então, vamos colocar como reserva da prosperidade. Olha que interessante. Eu assisti um vídeo, tem pouquinhos minutos, e por isso eu já sentei aqui para poder gravar isso para vocês, porque eu achei muito interessante esse termo que a pessoa utilizou. Reserva de prosperidade, que seria uma reserva onde você vai poupar alguns valores que você possa se manter durante alguns meses. Deus queira que a gente não precise utilizar esse valor, mas acontece não somente na questão de você ficar desempregado. Acontece se você precisar, digamos, preciso comprar uma mangueira do meu encanamento, por exemplo, do fogão com gás, na minha casa é o botijão de gás ainda, preciso comprar uma mangueira e ela não estava no meu orçamento. Aí eu preciso comprar ela meio que de imediato. Esses dias não, acho que pelo menos uns 6 meses atrás, talvez, não me recordo, eu troquei a minha torneira da cozinha, porque ela estava com um defeitinho. Eu estava fechando, na verdade ela não fechava por completo e ficava pingando água, e aí eu tive que trocar. Era algo que não estava previsto, porque eu não sabia que essa torneira, ela iria parar de funcionar, né? Que ela ia ter esse defeito. Então, foi algo que surgiu. Mas, é nesse sentido que a gente utiliza esse dinheiro da reserva de emergência, que eu estou colocando na cabeça de vocês agora, e vou colocar na minha também, que é uma reserva de prosperidade. É uma reserva que vai prosperar bastante, em nome de Jesus. Eu espero que todos vocês tenham essa consciência de ter um dinheiro para que você possa fazer qualquer outra coisa que queira fazer fora da sua programação normal. É muito importante que você também faça isso, porque o nosso salário, ele serve para a gente pagar todas as dívidas do nosso mês, porque a gente consome. Então, na verdade, a gente está fazendo uma troca. A gente recebe, por exemplo, a luz que eu estou utilizando nesse momento, e eu, como troca, entrego o meu dinheiro. Só que, como eu acho super interessante a gente ter esse dinheiro guardadinho na nossa reserva de prosperidade, que eu acabei de ensinar para vocês, porque isso facilita bastante para a gente poder, inclusive, realizar alguns desejos aí no nosso coração. Por exemplo, comprar alguma coisa
que a gente queira mais pra frente, sabe? Alguma coisa nesse sentido. O dinheiro chama dinheiro. Então, aprendam isso. Tenha guardado um pouquinho para que você tenha um dinheiro, para que você não fale assim, esse mês eu estou sem nada de dinheiro. Eu nunca fiquei sem nada de dinheiro. Mesmo quando eu ganhava muito pouquinho mesmo. Eu me lembro que eu comecei o meu primeiro trabalho cuidando de uma menina de uma vizinha. Então, a mulher, ela já não podia pagar muito, mas assim, era muito pouco mesmo. Eu vou tentar simular se fosse hoje. Se fosse hoje, talvez ela me pagaria assim, sabe, tipo R$80. Eu acho que seria mais ou menos isso. Na verdade, esse valor era mais para me ajudar, porque eu era pequena assim, sei lá, eu acho que eu tinha 13 anos mais ou menos, e eu cuidava dessa menininha. Ela tinha 6 anos, no período da manhã até a perua, a gente chamava de perua, né, mas a Kombi escolar vinha buscar ela para ela estudar no período da tarde. E eu lembro que era um valor assim muito simbólico. E mesmo naquela época, eu me recordo que eu não gastava todo o meu dinheiro. Eu gastava uma parte, né, lógico, mas eu ainda deixava um tanto que fosse, nem que se fosse R$10 na minha mão, desses 80, um exemplo, né? Então façam isso. Nunca gaste o seu dinheiro por completo. Eu conheço pessoas, assim, da minha infância, da minha adolescência, e que até hoje essas pessoas continuam zeradas, sem dinheiro, porque elas gastam além do que elas têm. Além do que elas têm. Então, eu vou dar um exemplo bem básico. Digamos que essa pessoa ela ganhe R$1.000 por mês. Ela gasta 1.200. Então, ou seja, todos os meses ela vai ficar no vermelho. Se ela se propor a diminuir alguns custos, que é possível, em alguns casos, lógico, né? É possível a gente conseguir reduzir algumas coisas, nem que seja, por exemplo, a luz, né? Reduzir, tipo, a hora que você sair do ambiente, você desliga essa luz, enfim. Você consegue reduzir um pouquinho que seja. Digamos que de R$1.000 ela consiga ter um custo de 900. Ela consegue ter um valor de R$100 em mãos. Eu tô colocando um exemplo bem básico e simples, tá? Só para você ter uma noção do que seria você guardar dinheiro. E assim, você tem um dinheiro para você utilizar, porém você não vai ficar sem nada na mão. Você pode ficar com esse dinheiro em mãos e utilizando ele com consciência. Eu acho que é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje, para vocês, principalmente, o que eu quero mais falar aqui, enfatizar. Troquem o nome reserva de emergência para reserva de prosperidade. E que Deus abençoe a todos nós para que nunca nos falte. Tenhamos, né, em abundância. Em nome do Senhor Jesus, eu proclamo isso para minha vida e para a sua também. E se você gostou desse vídeo, se você quer abundância na sua vida, escreva amém aqui nos comentários também. Como eu sempre termino, um grande beijo, paz e prosperidade a todos. Tchau!